adicionado o complexo, né? Esse complexo, né? Desculpa, a fluoroquinona modificada, né, com esse grupamento que ele chamou de Ni. Tá? Então, veja, quando está no centro não tem nenhum efeito, um pequeno efeito depois de 3 horas, um efeito significativo após 6 horas. Tá? Certo? A partir daí, né, considerando aquela sintetizada com adição após 6 horas de síntese, ele modificou, tá? Ele modificou aí, mais uma vez o APTS aqui, certo? Tá? Modificou a superfície de forma, colocou uma dupla nessa superfície de forma a formar, a crescer o polímero, tá? Com uma distância, com uma espessura muito pequena, tá? Sobre essa partícula de sílica. Tá? Então, aqui fez o MIP e fez o NIP, isto é, sem a adição da enrofloxacina, tá? Que é o molde, que é o analito. Tá? E eles estimaram que essa distância entre o rutênio e o sítio aqui é da ordem de 4 nanômetros. Então, para vocês verem, né, eles sintetizaram vários MIPs, tá? E aqui está um deles, certo? O NIP não tem seletividade alguma, veja, em azul, tá, é a fluoroquinona sem modificação, em vermelho modificada, tá? Então, quando a gente adiciona as duas ao MIP, ambas vão suprimir a fluorescência, não vai ter nenhuma seletividade. Mas aqui ele fez um ensaio competitivo, o que é? Né? Deixar a nanopartícula na presença da fluoroquinona modificada, então essa fluoroquinona vai absorver a radiação em 600 nanômetros, tá? Quando adiciona o analito, tá? que é o antibiótico que se quer determinar, essa fluorescência aumenta, porque vai ter uma troca de uma pela outra, tá? E essa não absorve a radiação. Tá? Então, isso é uma forma de se desenvolver, né, um sensor, né, baseado em ensaio competitivo, tá? Usando um NIP. Tá? E aqui um estudo, resultado da seletividade, né? Certo? Veja, quando tem o complexo com a nanopartícula com a fluoroquinona modificada, né, intensidade, a porcentagem de quench, né, de supressão, chega da ordem de quase 40%, o não modificado, né, cai bastante, e as outras, né, fluoroquinonas, né, a supressão é menor, indicando uma certa seletividade para esse composto. Bem, então, para concluir, estou no tempo, tem que terminar no tempo, porque o fracasso é muito bravo. Então, para terminar, né, veja, a sílica de Stolber é uma plataforma adequada para desenvolvimento de sensores fluorescentes, a gente pode controlar tamanho e porosidade, a gente pode proteger, pode ter diferentes graus de proteção, né, do fluoróforo em função do tempo que é adicionado esse fluoróforo durante a síntese. As partículas core shell, né, potencializam e permitem o desenvolvimento de novos sensores. E, obviamente, né, a gente não tem nada ainda, né, mas eu acho que é um candidato bastante grande para usar em sistemas microfluídicos, que é o tema aqui do workshop. Né. Esqueci de falar, a gente fala, esquece de falar de tamanho. Né. As primeiras partículas tinham cerca de 60 a 80 nanômetros, tá? E as últimas, que foram, na verdade, foram as primeiras sintetizadas, e muito difícil de trabalhar, tinham tamanho da ordem de 20 nanômetros. Tá? Então, é compatível com o sistema microfluídico que a gente desenvolve e pode ser bastante aplicado, tá? Eu acredito. Tá? Então, com agradecimento, né, quero agradecer o Rafael, que está aqui, e a Clécia também, que foram os dois que colocaram a mão na massa, né, a Maria, o Guilhermo, né, a Fernanda da UCM, da Complutense de Madrid, a Fernanda da UFPE, que colaborou nos cálculos quimiométricos, o Jabas e o Célio, que são meus colegas, meus amigos do grupo de instrumentação e automação em química analítica aqui da Unicamp, né, todos aqueles que deram dinheiro, né, CNPq, CAPES, FAPESP, em especial o INCTA, Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas, do qual eu faço parte.
Obrigado, comissão organizadora, pelo convite e a vocês, né, pela atenção. Obrigado. Bem, perguntas? Oi, bom dia. Parabéns pela apresentação. Eu só tive uma curiosidade e talvez pela sua experiência aí, talvez você possa tirar uma dúvida minha. Com relação à questão da síntese dessas nanopartículas de sílica, você já estudou já verificou alguma vez essa questão da influência do ultrassom durante esse processo da síntese de nucleação e crescimento? Se poderia controlar um pouco mais essas populações que teriam, em algumas misturas que teriam... Acho que o Rafael talvez possa responder. Você fez algum teste, Rafael? Não fez, né? O Rafael fez com nanopartículas magnéticas, mas com ultrassom não foi feito. Não sei mas poderia... É uma coisa que a outra... Não sei. Eu não li nada sobre isso também. Tá? Eu acho que... Porque o que a gente vê na literatura é que a agitação não afeta significativamente. Então, o que se faz é agitar mecanicamente. Talvez na síntese por emulsão. Talvez isso possa ter algum efeito. Isso. Tá? Tá. E a outra curiosidade minha, ontem eu vi num dos pôsteres de um colega, eu vi uma questão da síntese que eles fizeram, que eu achei bastante interessante, que é da síntese de sistemas coloidais envolvendo lipídios, usando o sistema microfluídico. E foi até uma questão interessante nesse trabalho que eu tirei várias dúvidas com um colega. E será que, aproveitando essa motivação toda do trabalho de vocês, que vocês usaram vários parâmetros aí da síntese de etanol, água e amônia? Já pensei nisso também, mas veja, o tempo de síntese é muito longo. Né? Eu não sei como implementar isso numa síntese de 4, 6 horas. Né? É uma coisa para se pensar, porque quantum dots eles sintetizam também em sistema fluido, em análise em sistemas em fluxo, né? Certo? Ou microfluídicos, né? Eles têm sintetizado quantum dots, que é uma síntese mais rápida, mas aí nesse caso tem que testar. Perguntas? Olá, Ivo, parabéns pela apresentação. E problemas com aglomeração? Vocês tiveram? Como vocês enfrentam isso? Sim, temos. Tá? É que no pH que a gente trabalha, né, que é em pH 8, né, a superfície da sílica está carregada negativamente, né, 7, 8. Tá? Então, isso a gente minimiza, né, tem um pouco de aglomeração, mas minimiza a aglomeração porque elas estão carregadas negativamente. Tá? Mas é uma questão que tem que se pensar. Algumas vezes, havia alguns trabalhos que eles modificam a superfície com PEG, de forma a dar estabilidade a essas nanopartículas. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas eu te faço depois. Depois do departamento a gente... Alguém tem alguma pergunta? Oi, muito legal a apresentação. Em relação às nanopartículas encapsuladas com os MIPs, né, em sensoriamento, né, fora vocês, né, o pessoal tem colocado isso já aplicado em sensores, né, na literatura, né, você sabe o que o pessoal traz? Muito pouco, porque como eu falei, né, MIP e sensor parece uma coisa, é um casamento difícil de ser feito, tá? Então tem muita pouca coisa na literatura e é uma área que a gente pode explorar bastante aí, certo? Né? Acho que a experiência que os físicos têm também, né, a experiência que os físicos têm é importante também, né, nesse desenvolvimento. Tá bom?
Bom, pessoal, eu gostaria de deixar mais tempo para discussão aqui, mas a gente tem que continuar com a programação. Então, vamos agradecer novamente, professor Ivo. Obrigado, Ivo. Obrigado. Obrigado. Só pedir desculpas para o pessoal daqui, que eu acho que eu fiquei um pouco de costas para vocês, mas não tem jeito. Tá? Obrigado, Fracasso. Um minutinho aqui para a gente trocar aqui as apresentações. Aqui tem, acho que uma porta adicional, acho que dá para colocar aqui. Não é Então, boa pergunta. Olha, eu pluguei aqui, ele tirou daqui. Não, ele plugou. Ó, o mouse pode tirar. Acho que sim. Não, é a... Aqui tem aqui embaixo. O laser é embaixo, atrás. O laser. Ele tem um ESC aí que ele está saindo toda hora da apresentação. I'm going to switch to English now. My pleasure to introduce our next speaker, Professor Frank Crespilho from the Chemistry Institute at São Carlos, that's part of the University of São Paulo. Professor Frank is a recent professor there in the University of São Paulo. He started there in 2011. And he got his PhD also in the University of São Paulo at São Carlos. And after that, he got a PhD at postdoc studies at the Caltech in the US. So Professor Frank has a lot of interest on research interests in bioelectronics, micro, nano, bioelectrochemical devices, biocatalysis, and biofuel cells. He authored more than about 50 papers and also some patents. So it's our thank you very much for accepting the invitation. And all right, let's go. Thank you, Fracassi. First of all, I'd like to thank the organizing committee for the kind invitation and the Mr. Chairman for the kindly presentation. So it's a great pleasure today to stay here to talk about a little parts of our works. Last year, I participated also in this very nice workshop. So I talked about several works and several studies in our group. Today I will point out 4 specific points in graphene microchip, mostly because we are interested in development of electrodes and bioelectrodes applications in the electrochemistry. So I will try to show some results that we have obtained along of 5 years together our collaborators in Germany. So the outline of my presentation will be in terms of the graphene electrochemistry, also graphene on chip, electrochemical cleaning. That is an important point in if you are talking about a CVD graphene. And also, why large area is important and the functionalization is important for application as electrode. If you are interested, for example, in storage, electrochemical storage and conversion energy, and also for application on large scale electrochemical. Yesterday we had a very nice presentation of graphene. I will not talk
about again. But the point is important for people that working with electrode and electrolyte interface is related to this electron that is delocalized on the graphene. So the interesting also is that people say, oh, graphene has a interesting conductivity, but graphene per se is an insulator, okay? If you use graphene, for example, as an electrode in a composite or something like that, you are putting some resistance in our system because we need to think about the two-dimensional conductivity of a graphene. So it's important. And also, if you are looking for the ring and the chemistry around of the Brillouin zone of a graphene, we need to point out of the orbitals up to the carbon and orthonormal of the plane of the graphene. So it's important you see depends on the morphology and what the disposition of graphene on the surface, the electrochemical properties will be different, okay? In electrochemistry, we are very familiar with a friendly environmental of a glass like carbon that it's important in electrode because it is a inert electrode. And we also using it for a long time ago. We have using graphite as a turbostratic one when you have a pyrolytic one, and also if you are looking for very organized layers, for example, by using HOPG, it's a very similar with the surface and the morphology of a graphene. However, when we talk of graphene, we are sorry for the pleonastic title, but we are talking about a pure single monolayer graphene, okay? It's important to see because sometimes we can have, for example, 2, 3, 4 layers, and around of this composition, we have different properties you are going to in the direction of HOPG, for example. So it's important to see. So it's my opinion for graphene. What graphene is important in electrochemistry. So firstly, because it's the most simple carbon surface, okay? Ever. We don't have a simple surface that we can, for example, use for modeling the surface. The second is that we can use these materials for building blocks and for building other kinds of surface. We can promote the effects, we can using other atoms on the surface and something like that, that it is important, for example, to tuning the electrochemical properties. Also, it's a homogeneous surface. We can control the area. We can cut mechanically the graphene and can use this area for different applications. And at the substrate, what is the substrate? The support. When we have a graphene, we cannot use the suspended graphene because it's not stable. We need to put on a surface like silicon oxide or other kind of a surface. And we can turn in the Dirac point. So are you talking about more for this Dirac point in an example of a device? And we can obtain, in this case, by using just CVD graphene, we can obtain, for example, several electrodes with the same characteristics, like area, like surface properties, and something that we point out, for example, for flexible, for largest area than its weight, and also we can using the graphene as an optical for spectral electrochemical properties. So people say also, oh, graphene is good because there is this is transparent one. So no, it's not true. One layer of a graphene absorbs, for example, 2.3% of a white light. Okay, it's not so much. However, we are talking about a one layer of a carbon. Okay, if you have a more layer of carbon, these materials absorb a lot of light. So
depends on the kind of manipulation and the final composition of the electrode, we have different characteristics. Okay? In the literature, we have a lot of papers related to CVD and the methodology by using exfoliation, Scott Tape one. So, if you compare these two methodologies for application electrochemistry, the main difference is that we cannot produce easily and with the same reproducibility large area graphene, for example, by using exfoliation. Look, I'm not talking about exfoliation, for example, by using Hammer's methodology or chemical methodology. Today, it's practically impossible to building good devices and with a reproducible area and something like that using, for example, chemical exfoliation. And sometimes it's so difficult to isolate one graphene layer for this kind of application. So, but it's a challenge for the chemists, okay? And the surface for both graphene is not so clean, because mainly for CVD, because sometimes parasitic metals and the polymer residues can appear on the surface after chemical etching also. So, and the main advantage, in my opinion, for CVD graphene is that today we have a commercial one graphene. We can buy good graphene, good, not so much, but for study, the first studies, it's nice that we have companies that can produce graphene, so it's not so difficult to have this building electrodes and different electrodes by using commercial materials. I get this from the Graphene. There's a company that talking about of the quality of a graphene and the price. We have a CVD here with a high quality and comparing with a mechanical exfoliation that is the two best graphene today. Maybe it's interesting we think about if you are talking about the application. Reactivity also, graphene is strongly influenced by the underlying substrate. For example, we can promote holes or we can promote electrons on graphene. We can turn in this direct point, direct point depend on the substrate that we have graphene. And some people say about the chemical reactivity of a graphene. For example, if you have a graphene on the silicon substrate, we have a different reactivity platforms, okay? It's not so well known in the literature, but it's kind of like if you have, for example, silicon oxide and the graphene at top, you can have more reactive, for example, graphene for some kinds of functionalization, like nucleophilic attack or something like that. And it's an open question in electrochemistry is that edge, hole, defect, substrate functionalization, we needed to figure out every parts of this this idea when we are talking about graphene. So we will try to present some ones. Firstly, if you have, for example, we can compare, for example, with a metal. If you're talking about the Fermi level, the last level of electron on electrode, that this electron is important because this electron, this energy of electron we will use in our device, okay? We are talking about a configuration like that. However, if you are talking about a graphene, we don't have the electron at top of this on the conductivity layer. So we don't have on the conductive materials. We need to make some, we need to do some perturbation of the system in order to have a high conductivity of a graphene, okay? And also, we can also remove electrons from here because we have one electron delocalized on the surface of the graphene. So it's a different treatment, and I will not talk about in details this part, but it's interesting one. And free graphene, for example, suspended graphene has a lot of imperfections. Also, if you are talking about the mobilization of a graphene surface, we can promote some ripples
and this ripple distribution can be long than 100 nanometer or something like that. People from Berkeley has proved this effect. So, but now there are a lot of studies in this direction. So this is several titles and several informations in the literature. This make happen. What's going on with the graphene? With, for example, we compare the reactivity and the formation of this guy. Okay, this is, for example, some proposal for corrugated surface ripples and something like that if you have a free graphene. Okay, this is a two kind of graphene that we have prepared in the laboratory. So here it's a large area graphene by using CVD, and here just by using exfoliation. If you were looking for some defects here, we can see that we cannot produce a really nice samples repetitively. So mainly if you have a mechanical with a good transference by using the several methods that are proposing in the literature, if you are turning from the small area to large area, we have some problems and some defects that appears. Okay, we use the common method. We have, for example, we use one polymer polystyrene